Em setembro de 2017, Lucas Begali Zamora, de 10 anos, faleceu ao engasgar-se enquanto lanchava durante um passeio escolar. Um ano depois, foi sancionada a Lei Lucas, que obriga as escolas a capacitarem professores e demais servidores em primeiros socorros. Sobre o tema, vamos conversar com Alessandra Begali, mãe de Lucas, idealizadora da lei, e Aline Ferreira, advogada especializada em direito educacional. Alessandra, vamos começar falando um pouco de como surgiu essa lei, né? Quer dizer, foi a partir de uma tragédia que aconteceu em sua família, mas que você teve força suficiente para retomar essa luta, né? Que, de certa forma, é também uma homenagem ao Lucas. Com certeza. Eu acho que foi uma forma de ressignificar o que aconteceu, né? A partir da morte do Lucas, passado aquele choque inicial, veio aquela indignação de por que aconteceu. Então, aconteceu porque ninguém sabia o que fazer para desengasgá-lo e, portanto, socorrê-lo. Mas como não sabiam, né? Então, porque não há esse treinamento, não há esse aprendizado dentro dos profissionais que trabalham com crianças. E foi aí que nós decidimos que seria interessante haver uma lei que tornasse esse treinamento obrigatório para evitar casos como o que vitimou o Lucas, e não só ele, são dezenas de crianças que sofrem acidentes dentro dos espaços de educação e de recreação. Alguns vêm a óbito, outros são casos em que há acidentes com sequelas, mas que não chega nessa fatalidade. Mas mesmo assim, todos eles merecem um atendimento de primeiros socorros por quem está ao lado. Aline, as escolas são, acho que as principais interessadas nesse tipo digamos assim, especialização ou treinamento dos seus servidores. Agora, a gente já tem hoje uma estatística, ou pelo menos conhecimento do volume desses acidentes que acontecem nas escolas? Maurício, a gente ainda não tem um índice oficial, né? Então, a gente tem uma dificuldade até mesmo de implementação dessa lei. Existe ainda uma dificuldade porque é uma lei muito recente e leis federais sobre assuntos de educação, elas precisam passar ainda pelos órgãos locais e também pelas escolas, né? Ter esse esforço para cumpri-las, né? Então, a gente não tem uma regulamentação dessa lei, o que ainda é um problema, né? Que ficou a cargo do Poder Executivo Federal, mas isso não impede com que outros órgãos, né, a nível subnacional, então sejam estados e municípios, regulamentem essa lei e exijam a sua aplicação. Então, as escolas, elas podem muito bem, desde já, aplicar essa lei e determinar que seus professores e seus profissionais se especializem, né, tenham essas aulas de noções de primeiros socorros. É fundamental, porque acidente dentro de sala de aula acontece muito, com resultados graves ou não. Acontece e as vítimas são, na grande maioria, crianças, né, em idade de crescimento. Então, a gente precisa realmente exigir o cumprimento dessa lei. Alessandra, a lei, ela começou pela sua cidade, Campinas, né? Como é que foi a receptividade das escolas? Como é que as escolas começaram a ver a existência dessa lei? No início, o feedback que a gente recebeu foi extremamente positivo. Os próprios profissionais falavam: nossa, eu sempre pensei nisso, eu sempre me preocupei de não saber socorrer uma criança. Alguns profissionais já tinham feito cursos por fora para que estivessem realmente preparados no caso de acontecer. E também alguns profissionais que questionavam, que achavam um absurdo, porque eles não são da área da saúde, que então tem que ter um bombeiro na escola, ou um enfermeiro, que a gente estava tentando trazer mais uma atribuição, mais uma responsabilidade para o professor. Então, assim, foi todo um trabalho da gente fazer uma conscientização entre os profissionais de que, na verdade, a gente não estava criando uma responsabilidade, a gente estava trazendo um aprendizado para que eles tivessem tranquilidade
em caso de acontecer alguma coisa do lado deles, né? Porque você imagina o quão desesperador é para um profissional ver um aluno tendo uma situação, precisando de um socorro, e esse profissional não saber fazer nada e ter que contar com chegada de bombeiro, com chegada de SAMU. Então, assim, é um desespero muito grande, né? É um sofrimento que você está vendo não só para a vítima, como para todo mundo que está em volta, inclusive para o profissional. Então, foi um trabalho, assim, que a gente conseguiu fazer aos pouquinhos, dos profissionais irem entendendo que, na verdade, era muito mais um benefício para toda a comunidade escolar e não uma responsabilidade que traria algo negativo para eles. Pois é, Aline, é exatamente isso que eu queria ver um pouco com você, como a reação das escolas, né? Porque já alguns especialistas, inclusive, já debatem o fato de já se passar muitas atribuições que são da família, né? Para que a criança estude, para que a criança leia, enfim. E seria mais uma responsabilidade do profissional, né? Da educação. Como é que hoje eles estão vendo isso já há um ano da existência da lei? O debate continua, eu sei disso, né? Mas como é que hoje os profissionais da educação veem essa possibilidade de ajudar também as crianças na hora de uma emergência? Uma coisa que é muito importante, Maurício, é que essa lei ela é tanto para a escola privada como também para escolas públicas. Então, a gente tem que exigir não só das escolas particulares, né, que sempre ficam um pouco mais relutantes quando tem uma lei nova, mas também que as escolas públicas, né, por meio das suas secretarias, também exijam, né, e também façam todo o caminho para implementar, de fato, essa lei. Então, mais uma obrigação, de fato, mas a gente está tratando aqui de um direito da criança e do adolescente. E aí o que é muito importante, o que está muito ligado à Lei Lucas, é esse adensamento, nessa proteção ainda maior ao direito da criança e do adolescente. Então, a nossa Constituição fala que eles têm que ter prioridade absoluta em todas as políticas públicas, crianças e adolescentes. Então, essa lei, ela reforça isso, eles têm prioridade absoluta de fato. Então, as escolas privadas que se propõem a prestar esse serviço, que é um serviço público, serviço de educação, elas têm que cumprir essa lei. A resistência pode acontecer no início, porque realmente tem muitas atribuições, mas quando a gente está tratando da integridade física de crianças, em que a gente pode realmente criar medidas preventivas para que não aconteça nenhum tipo de acidente mais grave, isso é fundamental, porque os acidentes em escolas, eles acontecem muito, que são pouco noticiados, os pais têm muita dificuldade em, às vezes, até mesmo ter um diálogo com a escola no sentido de ser mais construtivo. Eu acho que a lei chega com esse objetivo, de trazer uma prevenção para que não tenha atrito no futuro, para que realmente a gente consiga assegurar os direitos da criança e do adolescente. É um direito também deles, né? Quer dizer, é uma coisa fundamental, isso que você está falando ali. Agora, Alessandra, há um aspecto também interessante. A lei ainda não foi regulamentada. A Lei Lucas, embora ela tenha sido sancionada desde 2018, ela não foi ainda regulamentada. Como é que está esse processo? O que é que está faltando? E, sem essa regulamentação, há um impedimento de que a lei seja cumprida? Na verdade, a regulamentação, acredito que o processo esteja parado. Eu mesma escrevi alguns tópicos que eu entendia que fossem importantes para a regulamentação, entreguei pessoalmente na Casa Civil, mas isso não andou e realmente está parado. O que eu vejo é que algumas escolas usam essa desculpa. Como não tem a regulamentação, a lei ainda não é obrigatória, e simplesmente ignoram e não cumprem. Na verdade, eu sempre defendo que, independente da regulamentação, como já se existe essa discussão da necessidade de primeiros socorros, da necessidade de garantir mais essa proteção para as crianças e para os próprios profissionais, independente da regulamentação, já é muito importante que se façam os treinamentos para evitar problemas maiores, né? Eu acho que até o que aconteceu com o Lucas não se falava nesse assunto, eu acho que nem se pensava muito nisso. Eu mesma não pensava, confesso para você.
E agora que já se fala e já é um assunto que está, né, muito em debate na sociedade, eu acho que precisa sim haver esse olhar e ter a necessidade de fazer o cumprimento da lei, independente da regulamentação. Claro que com a regulamentação aí não vai mais existir esse tipo de discussão, mas eu acho que não há necessidade de se esperar essa formalização para daí se começar a fazer os treinamentos. Eu penso assim, e se houver um acidente dentro da escola e não houve o treinamento porque não tem regulamentação, como é que fica esse caso? Né? A lei existe, já existe toda essa discussão, como assim ignorar isso? Eu acho que é um risco muito grande que se corre e acho que os gestores não podem, devem isso para as crianças e para os pais. Né? Acho que isso é fundamental, a gente está sempre pensando, em primeiro lugar, na segurança, na saúde, na integridade física das crianças e dos adolescentes. Aline, a gente está falando de direitos dos adolescentes, né? A gente está falando das crianças e dos adolescentes, porque eles têm direito, a Constituição, inclusive, determina isso, que eles têm direito à segurança, né? E é uma forma de garantir a segurança do aluno, esse treinamento, né? Para que eles tenham já um primeiro atendimento, não especializado, mas pelo menos adequado já no primeiro momento. As escolas particulares, eu acho que eles até têm uma certa, não digo facilidade, mas pelo menos uma predisposição para cuidar disso com mais carinho, com mais atenção. Agora, no caso das escolas públicas, que faltam tantos outros, cumprirem tantos outros direitos, como é que você vê a perspectiva de cumprir mais esse direito da Lei Lucas dentro das escolas públicas? Maurício, o grande desafio do nosso país em termos de educação pública é implementar considerando o tamanho do país e dos órgãos, né? Então, a gente tem os estados, que são responsáveis basicamente pelo ensino fundamental e ensino médio, e os municípios pela educação infantil e parte do ensino fundamental. Então, todos os entes federativos eles estão envolvidos com a educação em alguma medida. Agora, o que é muito importante é que esses órgãos que já existem, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal, de fato se empenhem para o cumprimento dessa regra. E como eles têm funcionários que são contratados, né, por concurso público, que são esses professores e esses profissionais da educação, eles podem muito bem criar um curso, né, e ter essa iniciativa de fazer com que a lei seja de fato cumprida. Mas a gente sabe que partindo da iniciativa de um próprio governo, de um próprio sistema de educação, é um pouco mais difícil. Então, a gente tem outros órgãos que ajudam na exigência, né, para cumprir esse direito da criança e adolescente. Um deles é o Ministério Público. Então, o Ministério Público tem que olhar essa lei, os pais têm que também se reportarem ao Ministério Público e exigir o cumprimento dela, dizendo, olha, a Secretaria de Educação ela precisa criar um plano de aulas, de orientações sobre primeiros socorros, porque essa lei precisa ser cumprida. Sem a regulamentação, a gente não tem nenhuma medida punitiva, né, para esses órgãos públicos, nem mesmo para os privados. Mas eu concordo muito com o que a Alessandra fala, a lei está em vigor e ela precisa ser aplicada. O que é muito curioso na estrutura jurídica do assunto é que se a criança ela sofrer qualquer tipo de acidente numa escola pública ou privada, essa escola ela é responsabilizada civilmente, criminalmente, mas a gente só trabalha com depois que aconteceu. O antes, que é a lei Lucas, que é primordial, a gente precisa realmente desse esforço e conjugar mesmo esses órgãos e instituições para que, de fato, ela seja aplicada. Agora, Alessandra, isso que a gente também poderia ver, a questão da prevenção a esses acidentes. A lei, eu não sei se, eu não conheço o texto integral da lei, mas me parece que ele não chega a prever a questão da prevenção, né? A debater a questão da prevenção. Mas ela, de qualquer forma, ela alerta para esse sistema de prevenção. Como é que vocês estão debatendo isso? Em qualquer curso, qualquer treinamento de primeiros socorros, Maurício, a primeira hora de aula é sobre prevenção de acidentes. Então, assim, a gente só fala em primeiros socorros
quando a prevenção falha. Então, o primeiro olhar que a gente tem que ter sempre dentro de um ambiente escolar, dentro do ambiente doméstico, é a prevenção. Então, o que fazer para evitar que aquele acidente aconteça, né? Então, precisa haver esse olhar na comunidade para que se possa evitar ao máximo a ocorrência de um acidente. Agora, 90% dos acidentes são evitados com medidas simples de prevenção. Mas nós temos 10% que mesmo com a prevenção acontecem. Às vezes a prevenção falha, não somos humanos. Então é nesse momento em que é preciso saber o que fazer. A prevenção falhou e agora não tem mais jeito? Tem. Eu posso prestar um primeiro socorro enquanto eu chamo, no caso mais grave, um bombeiro ou chamo um SAMU para que ele possa vir dar o atendimento médico, atendimento profissional especializado. Vou dar o primeiro atendimento, primeiro socorro de leigo, para já amenizar uma dor, amenizar uma situação mais grave, né? E até muitas vezes evitar a morte de uma criança. Porque se você pensar que você até chegar, até se deslocar uma viatura, uma ambulância até o local, passam-se muitos minutos e nem sempre aquela vítima tem esse tempo. Por isso que a gente fala que primeiro socorro é aquele dado por quem está ao lado da vítima. O bombeiro ou o médico, quando ele se desloca até ele chegar à vítima, ele é chamado de segundo socorro. Não é isso que a gente quer aquele atendimento imediato. Então, primeira coisa, prevenção, sempre. Falhou, primeiros socorros. Aline, a questão das leis no Brasil, elas também sofrem com uma carência de divulgação, de debate sobre essas leis, do envolvimento da comunidade com essas leis. Aqui em Brasília, por exemplo, a lei que estabeleceu o respeito às faixas de segurança do trânsito foi fruto de um debate muito amplo na sociedade e foi uma lei que pegou, digamos assim. Hoje todo mundo aqui respeita as faixas de segurança. Qual a perspectiva de divulgação, como é que está essa divulgação e esse trabalho de debate da Lei Lucas? A Lei Lucas ainda é pouco conhecida, né? A gente tem que fazer, de fato, um esforço para que as escolas conheçam essa lei e saibam da importância da sua aplicação. Quando uma lei é regulamentada e ela deixa muito claro que o seu descumprimento vai acarretar numa sanção, numa punição, costuma ser um pouco mais fácil as pessoas terem acesso à lei, como a lei de proteção de dados, por exemplo. Você tem uma consequência caso não seja cumprida essa lei, né, pela escola, por exemplo. Então, a gente precisa desse esforço também desse trabalho de comunicação, como está sendo feito agora, de falar dessa lei em todos os aspectos, né? Porque ela é muito relevante nesse sentido, porque ela exige uma contrapartida das escolas e é um serviço a ser prestado, né? Então, é muito relevante que a gente paute esse tema em âmbito nacional. É paulatino, é devagar, mas a gente tem que fazer esse esforço de não deixar o assunto morrer, porque senão é o que acontece com muitas leis no Brasil. Elas são criadas, tem um enorme esforço para conseguir aprovação no Congresso Nacional e uma vez aprovadas, elas são praticamente esquecidas. E na educação a gente tem inúmeros exemplos. Por quê? Porque a educação é um direito prestacional, um direito que exige uma contrapartida. E para isso a gente precisa fazer com que as pessoas que prestam serviço, tanto o Estado quanto os particulares, tenham ciência dessa lei. E daí o papel fundamental que pode fazer isso, não só o Ministério Público, como eu já havia comentado, mas também o Ministério da Educação, que a função dele constitucional é assessorar os estados e municípios, é fazer com que as leis federais tenham aplicabilidade dentro do país. Então, a gente precisa de um esforço conjunto. Alessandra, o escritor Graciliano Ramos, que foi preso nos anos 30 em Alagoas, uma das acusações que faziam a ele, acusavam ele de ser comunista, e uma das provas é que ele implantou a merenda escolar nas escolas públicas de Alagoas. Ele era secretário, na verdade, na época se chamava diretor da instrução pública, era o cargo hoje equivalente ao secretário de segurança educacional, né? Ele era instrutor da educação pública, né? Quer dizer, hoje a merenda escolar é um fato.
corriqueiro até nas escolas, né? Quer dizer, há uma esperança de que esse tipo de ação, de prestar primeiros socorros, de ter uma maior preocupação com a segurança das escolas, ela também se torne algo corriqueiro, que a gente já nem precise mais de uma lei específica, mas que a coisa se desenvolva de uma maneira natural. Quais são suas esperanças como inspiradora da lei? Com certeza, esse é o meu objetivo, essa é a minha esperança, é para isso que eu trabalho. Eu uso muito minhas redes sociais para tentar fazer minha parte na divulgação, né? Estou sempre entrando em grupos de mães, em perfis de influenciadores que trabalham com mães, que alertam as pessoas de determinados assuntos relativos à criança. Então, a gente procura divulgar ao máximo, né? Mas a gente sabe que ainda é um trabalho de formiguinha. Mas eu quero sim acreditar que a gente vai chegar nesse ponto onde a lei realmente vai pegar e vai ser como usar cinto de segurança, sabe? Que ninguém mais questiona e já sabe que tem que usar, independente de punição, as pessoas já aprendem que tem que ser assim. Eu acredito muito na conscientização a partir da infância, né? Então, tanto que foi um projeto que eu apresentei no MEC em 2018, da inclusão da matéria primeiros socorros dentro da grade curricular dos alunos no ensino fundamental e no ensino médio, porque eu acredito que a criança que já cresce com noções de primeiros socorros, ela vai levar isso tranquilamente, sem ficar questionando, né? E se você for pensar em outros países, já é muito assim, os primeiros socorros já são muito difundidos, né? E não só dentro da escola, todo mundo aprende primeiros socorros, faz parte da sociedade. Aqui ainda a gente está engatinhando nesse assunto, acho que a gente já andou bastante a partir da Lei Lucas, já se fala mais no assunto, já se conhece um pouco mais, mas a gente tem um longo caminho pela frente e é esse caminho que eu estou trilhando, é por isso que eu estou batalhando agora. Acho que a lei está aí, é uma realidade, mas agora ela precisa realmente pegar, né, ser cumprida e ser exemplo para outros setores que não só escola e espaços de recreação. Né? É importante que as pessoas dentro de casa aprendam a fazer primeiros socorros. É como eu sempre falo, não adianta ter a escola segura e a casa insegura. Então, os pais, as mães, as babás, é muito importante que elas também saibam como socorrer uma criança. E não precisa nem ser uma criança, Maurício, às vezes pode ser o próprio o cônjuge, a mãe, o pai, um professor. Qualquer um está sujeito a um acidente. Então, os primeiros socorros, quando você não aprende só a socorrer crianças, você aprende a socorrer qualquer um. Então, a gente tendo um curso correto, a gente é capaz de ajudar qualquer vítima de qualquer idade, de qualquer gênero, né? Então, é isso que eu espero, que a gente consiga, sim, que o Brasil se torne mais consciente com a importância dos primeiros socorros. E aquilo que a gente aprende na escola acaba levando para a vida, né? Essa é uma coisa que a gente acaba repercutindo essas lições no dia a dia, no cotidiano, na nossa própria vida. Aline, você convive, você assessora várias escolas, você convive bem de perto com a realidade do outro lado do balcão, digamos assim, do lado das escolas. Hoje já há uma maior conscientização, me parece, dos donos de escolas para essa necessidade. Agora, efetivamente, essa preocupação tem reverberado nas escolas? As escolas hoje podem ser tidas assim, como seguras? Até porque a pandemia agora mostrou que me parece que sim. Mas eu queria uma palavra sua sobre isso. Tá certo, Maurício. É que assim, as escolas, elas vão se adaptando a essa legislação, são mais resistentes no início, mas depois elas vão, né, criando todo o aparato necessário para garantir o cumprimento dessa lei. Mas quando a gente fala em garantir a segurança da criança dentro da escola, a gente precisa não só da Lei Lucas, mas também de um olhar cuidadoso também dos professores para cuidar de situações que possam vir a ser um acidente, né? Então, ou seja, a lei ela é importante, mas aí precisa de uma mudança até mesmo de consciência com relação ao ambiente. Então, a gente tem uma legislação, por exemplo, para quem deseja abrir uma escola, que ela é muito extensa e ela tem muitos requisitos, até mesmo para que não existam acidentes, né? Ou pelo menos minimize a possibilidade de acidentes dentro do ambiente escolar. Mas na prática, você tem muitas crianças correndo, você tem objetos,
Então, a implantação de uma lei como a Lei Lucas faz com que, pelo menos, as pessoas que estejam, de fato, com a intenção de cumpri-la no seu objetivo, olhem também para essas circunstâncias, né? Então, ou seja, para tornar o ambiente escolar seguro, não só do ponto de vista dos primeiros socorros, mas também que o espaço não seja capaz de provocar acidentes por conta de um brinquedo quebrado, um tapete que foi colocado de um jeito errado no chão. Isso acontece muito. Às vezes as crianças são muito pequenas, num brinquedo muito grande, elas caem, e aí os pais ficam sem saber como aconteceu esse acidente, os professores, às vezes por descuido, não olharam. Então, a gente precisa, os professores e as escolas estão cada vez mais se importando com isso, porque existe uma vigilância maior, até mesmo de câmeras que são colocadas dentro dos espaços escolares para que depois, se acontecer alguma coisa, eles olhem para identificar o que aconteceu. Mas a importância da Lei Lucas é no sentido de prevenção. Então, tem esse curso dos primeiros socorros, mas a gente tem que olhar essa dimensão, né? Ou seja, o espaço precisa ser de fato seguro para o aluno. O que é muito comum também são passeios, né? As escolas fazem os passeios, o que é muito legal, traz muito repertório para a criança, ela tem contato com a natureza, ou com algum parque de diversões, alguma coisa do tipo, mas também são lugares onde podem acontecer acidentes, e aí não tem uma regulamentação específica, né? Porque a escola em si, existe uma regulamentação sobre os espaços, né? Mas quando a criança sai, qual que é o olhar que o professor tem que ter, né? Qual que é o cuidado, porque a gente está lidando com crianças diferentes, tem crianças de inclusão, tem crianças que são mais ativas fisicamente do que outras. Então, a Lei Lucas, ela entra nesse sentido, né? De a proteção desse menor, ela é muito importante, e a escola precisa olhar isso como um todo. Ótimo. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. É um debate amplo e muito interessante e muito necessário. Bom, se vocês quiserem rever esta ou outras entrevistas, é só acessar a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, o nosso canal no YouTube. Agradeço a audiência de vocês e até o nosso próximo Cidadania.